Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar o Roberto Duarte. O Roberto é especialista em governança corporativa e ele organiza um evento sensacional, gente, que se chama Semana da Governança Corporativa, o agronegócio em família. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Nós vamos falar sobre a importância da governança corporativa, da governança familiar e do agronegócio, né, enquanto empresa, e qual a importância da família nesse processo todo. Vai ser um bate-papo muito especial. Roberto Duarte, prazer receber você aqui no Morada no Campo. Divino, o prazer é todo meu. Eu agradeço a todos que estão nos ouvindo. Uma boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Morada do Sol FM e também desse belíssimo programa Morada no Campo. É um prazer falar sobre um tema que nós vivenciamos todos os dias e agora no agronegócio vem ganhando cada vez mais força e vai ser um prazer falar um pouco sobre isso. Você sabe que eu estou aqui em Rio Verde, o pessoal ultimamente faz muita comparação, você está em Rondonópolis, né? O pessoal faz muita comparação entre Rio Verde e Rondonópolis, porque aí tem uma plataforma multimodal, aqui está construindo uma plataforma multimodal também, o agronegócio aí é top, aqui é top também, enfim, duas cidades bem semelhantes. Sem dúvidas. E se eu falar para você que esse projeto do Intermodal fui eu que ajudei a instalar aqui, aí que complica mais ainda. Sério, cara? Eu acho que a gente vai ter que gravar outro programa depois, lá para frente, para falar disso. Que é isso, viu? Sim, sem dúvida. Graças a Deus. O sul do Mato Grosso tem uma pujança, move realmente toda a economia. E acho que o agronegócio já vinha, né? Agora cada vez mais se despontando na nossa economia, graças a Deus gerando renda, gerando emprego, movendo a nossa economia, não só o Brasil, mas o mundo também. E há que se destacar a família empresária, que é a família do agricultor, que faz parte de todo esse processo, que é o que move realmente toda essa máquina. Existe aí pesquisas, algumas já referendadas, outras que vêm consolidar, que em torno aí de 80%, 85% das empresas brasileiras são empresas, pequenas e médias empresas, e também aí de origem familiar. Então, isso só reforça a importância da família empresária dentro do agronegócio. Legal, cara. O que é a Alliance Governança Corporativa? Você fala Alliance ou você fala Alliance? Eu falo Alliance. Alliance. Porque, na verdade, a Alliance é uma empresa que nós criamos com um propósito de cuidar desde o processo da definição do primeiro, da identificação, que é o que a gente fala de diagnóstico de governança, que é você entender qual que é o modelo de governança dentro da empresa. A gente associa esse modelo de governança ao planejamento estratégico da empresa e associa isso ao PDI, que é um Programa de Desenvolvimento Individual do Sucessor. Quando você olha para esses três prismas e consegue projetar o futuro da empresa, você consegue olhar para dentro da empresa e identificar se existe sucessor dentro da empresa, quanto tempo e qual o nível de conhecimento, qual que é o nível de necessidade de conhecimento técnico, comportamental, é necessário para esse sucessor, para que ele possa conduzir a empresa até chegar nos objetivos dela lá dentro do planejamento estratégico. Não havendo esse sucessor dentro da empresa, a empresa parte, então, para um processo de contratação de um gestor externo até que esse sucessor seja formado ao longo do período. Esse é
é o que a gente fala assim, é o encanto, é o enigma que existe hoje da governança, porque a governança proporciona isso. Existe duas torres que a gente pode colocar, que uma delas é o que a gente chama de governança da família, que é a governança familiar. Que trata a governança familiar? Ela trata o aspecto da família em relação ao negócio, ou seja, como que a família precisa enxergar o negócio como negócio. John Davis, que é um dos maiores, ele é vivo ainda, um dos renomes em termos de governança corporativa, ele utiliza uma expressão muito interessante. Ele fala, trate o negócio como negócio e família como família. Então, quando você leva para o ambiente da governança familiar, é ali que você vai definir o perfil do gestor, como que deve ser gerido o patrimônio da empresa e como é que tem que ser utilizado pela família, quanto tempo o gestor deve ter de experiência fora do negócio da família para depois voltar para dentro da família, a questão de regimes de casamento, se os herdeiros devem trabalhar dentro do negócio ou não. Aí é que nasce o que a gente chama assim dos escritórios chamado family office. A gente vai ouvir muito falar sobre isso, que são os escritórios da família. Esse escritório é o que trata da formação dos sucessores, é o que trata da questão da gestão do patrimônio da família, com busca no quê? Na perenidade, na sustentabilidade, em reforçar os valores da família, olhando com um prisma de investidor para o negócio da família. Existe a outra torre, que é aí sim a governança corporativa, que aí nós temos alguns pilares máximos, que são o quê? Responsabilidade, prestação de conta, a equidade, a questão da transparência. Aí eu faço uma gestão, é um mecanismo, são instrumentos que regulam o papel da empresa em relação ao mercado, aos investidores, aos executivos que fazem parte da gestão da empresa e também em relação aos investidores, aos sócios, aos acionistas da empresa. Então, são dois mecanismos, que é a governança familiar e a governança corporativa, que se entrelaçam e buscam de forma profissional, de forma instrumental, regular, buscando o crescimento do negócio, buscando o crescimento da empresa, porém, de maneira transparente, de maneira igualitária, de maneira com que o negócio, que é o que a gente fala assim, de forma que o negócio pare de pé. Existem algumas nuances em relação às empresas familiares que a governança tenta regrar, ou ela tenta, de forma técnica, minimizar o que a gente fala. Primeiro, conflito de interesse, conflitos de agência, a questão da fidelidade exacerbada de muitos dos colaboradores, porque geralmente são pessoas que ajudaram a construir o negócio e estão dentro da empresa há 10 anos, 15 anos, 20 anos, então existe uma confiança muito forte. O relacionamento seja ele do patriarca ou da matriarca com os clientes. Muitas vezes o cliente vai lá, ele só quer falar com o dono, ele não aceita com que outro funcionário faça a intermediação. Então, a governança, ela vem de forma a fazer o quê? Profissionalizar a empresa para que ela tenha perenidade, para que ela possa ser gerida ao longo dos anos de forma profissional, sem perder a sua essência. O que a gente fala como essência? A maneira como a empresa foi criada, os valores da empresa, a questão moral, a questão ética, isso permanece dentro da empresa, é a espinha dorsal da empresa. A governança simplesmente vem e faz o seguinte, pega essa espinha dorsal, prevalece dentro da empresa, fortalece dentro da empresa, porém atualiza a empresa e posiciona a empresa frente a todas as transformações pelo qual nós estamos passando, pelo qual o mundo está passando e pelo tudo que nós vamos ver daqui para frente. Então, isso que a governança corporativa faz e a governança familiar vem junto. É lógico, você tem vários instrumentos jurídicos para dar sustentabilidade a isso,
a questão de contrato, a questão de organização societária de patrimônio, a questão dos herdeiros, diferenciação muito clara do que é herdeiro e do que é sucessor. Então, são temas que vêm para a mesa para ser discutido com a família, porém com um ponto de vista profissional, sempre de maneira ímpar, para que haja realmente consenso e haja aí uma discussão saudável e ela possa ser, que a gente fala assim, palatável para toda a família, para que esse processo, não um evento, ele é um processo que demora meses, pode demorar anos, aconteça de forma a dar sustentabilidade para os negócios. Agro e Prosa. Eu deixei a questão antes do bloco para você. Quando é que esse conceito chegou no agronegócio? Na verdade, Vino, esse conceito ele já existe há muito tempo. O que diferencia, por exemplo, o agronegócio de outras empresas? Vamos falar assim, o campo em relação à cidade. É que no campo, antigamente, eu não digo antigamente, tá? É uma palavra muito forte. O conceito que existia era assim, os pais queriam que os filhos tivessem um futuro fora do campo. Então mandava o filho estudar fora, mandava o filho ou estudar em outro país, se aperfeiçoar. O que acontecia? O filho ia, conhecia outro mundo, conhecia outro horizonte e dificilmente ele voltava para o campo, ele acabava ficando lá na cidade. O que acontecia? Muitas vezes a falta, ou realmente é uma fatalidade, a ausência do matriarca ou da patriarca, fazia com que aquele jovem que já estava com a vida formada, que já estava com outro direcionamento profissional, sempre tinha aquelas, meu filho, eu quero que o meu filho seja médico, eu quero que o meu filho seja um grande advogado, aqui no campo ele não vai conseguir fazer isso, então eu vou mandá-lo para fora. Quando faltava o matriarca ou a patriarca, muitas vezes esse jovem que saiu, ele não voltava para o campo. O que ele fazia? Ele vendia toda a propriedade e continuava fora. Salvo exceção de alguns que voltavam. Hoje essa realidade já é outra. Em função do quê? Toda a tecnologia, acesso ao mundo digital do que nós temos hoje. Hoje você consegue estudar em qualquer lugar do mundo, consegue ter acesso às melhores informações no mundo, independente de onde ela estiver. E hoje tem acontecido o seguinte, os jovens hoje estão sendo formados para o quê? Para dar continuidade àquilo que os pais criaram e dar realmente uma outra pujança, crescer ainda mais com a visão muito mais ampla. O que aconteceu com isso? Nós começamos a ter aí alguns entraves que são choques de cultura. O que é choque de cultura? Um patriarca foi formado de uma forma, a visão dele é essa, muitas vezes a visão a negociação é no fio da bigode, a conversa nossa é olho no olho, e muitas vezes o jovem quer acelerar as tomadas de decisão, ele quer trazer tecnologia para o campo, ele quer fazer o negócio acontecer do dia para a noite, porque é o que ele está vendo lá fora, ele está vendo isso acontecer lá fora. E aí começou-se então a ter aí alguns atritos entre eles. E aí é onde a governança ganhou muito mais força dentro desse processo, organizando essa relação entre os fundadores da empresa e os herdeiros da empresa que ao mesmo tempo que eles exercem o papel de herdeiros, porque é o que a gente chama de juridicamente herdeiros necessários, e também exercem o papel dentro da empresa como executivos. Então ele é ao mesmo tempo herdeiro e é ao mesmo tempo executivo. Então esse processo da governança ela já vem de muito tempo. O que aconteceu foi um processo evolutivo que trouxe agora uma discussão muito mais latente, que é a questão que a gente fala assim, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, falando sobre herdeiro e sucessor. A discussão principal que existe hoje dentro da família empresária, que é, até que ponto meu filho é herdeiro, até que ponto meu filho é sucessor do meu negócio.
Então essa é uma discussão que vem a longo prazo, mas que nos últimos anos, e que infelizmente, tá, Divino, do último ano para cá, em função de toda a pandemia, esse assunto veio à baila e veio com uma força muito grande. Então hoje nós estamos vendo os escritórios de advocacia tratando desses casos de sucessão patrimonial muito forte, os processos de governança ganhando uma discussão muito mais técnica e muito mais ampla, e que agora esse processo da pandemia, eu diria assim, por um lado, pela questão da fatalidade, ganhou muito mais força, mas, por outro lado, abriu os olhos da família empresária para um tema que até então as pessoas olhavam no seguinte sentido: eu tenho força para trabalhar, então não é a hora ainda para eu poder fazer isso. E agora não, agora eles começaram a ver, opa, eu sou de carne e osso, eu posso estar aqui hoje, amanhã eu já não posso, amanhã pode ser que eu já não esteja. E ele então, ele tá vendo os amigos indo, né? Tá vendo pessoas da família indo, ou seja, de repente, aquilo que estava muito longe, porque o conceito de morte pra gente é um conceito assim longínquo, de repente ele chegou próximo, né? Ele ficou próximo de todo mundo. Como se diz, bateu na porta do lado. Então, exatamente. Opa, melhor eu acender a luz aqui, trazer esse assunto e vamos discutir e ver o que dá para fazer. Então é isso que a governança veio para a mesa mesmo, e aquela discussão que antes você tratava lá na empresa começou a ser tratada no almoço de domingo, junto com a família, aquelas perguntas, daí, o que você acha? Eu tenho 3, 4 filhos, aí quem que pode ser o sucessor que vai tomar conta do meu negócio? Então isso começou a vir para dentro do almoço de final de semana. Então isso virou tema de discussão corriqueiro. Deixou de ser tabu, né? Exatamente, deixou de ser tabu. Porque assim, hoje a gente sabe todo o aspecto, todo o impacto que existe, por exemplo, você entrar num processo de inventário, todo o desgaste que existe dentro da família. Você tem, por um lado, você perdeu um ente querido, você tem 30 dias para poder dar entrada num processo de inventário. A sua cabeça como é que tá para você tratar sobre o inventário, entendeu? Então, quando você faz isso antes, traz para um processo de governança e discute isso, você já prepara a família, prepara a empresa. Esse passa a ser um processo administrável. Eu não diria que não é um processo de dor, de sofrimento, mas é um processo administrável pela família. Bom, você é um dos criadores da Semana da Governança Corporativa, o agronegócio em família. Por que você, de repente, resolveu criar esse evento? Ele já existe há algum tempo? É a primeira vez que vai acontecer? Fala um pouco do evento para nós. Na verdade, assim, com todo esse advento de todos esses temas que ocorreram, e também aí a alta demanda que vieram para nós em termos de busca e de conhecimento, o que nós vimos? Nós sentimos a necessidade de reunir alguns profissionais de renome que já passaram por esse processo, que já vivenciaram isso, e que hoje têm grandes empresas, até o que a gente fala assim, megas empresas, e que hoje galgam de um processo de governança muito bem estruturado, trazê-los para esse ambiente de discussão e abrir isso para o público do agronegócio e mostrar para eles, opa, esse cara fez lá atrás, olha o que ele está colhendo, quais são os frutos do que ele colheu, e que hoje eu posso olhar para essas pessoas. Vamos citar um exemplo. Você pega o Jorge Nishimura, ele foi o que coordenou todo o processo de governança da Jacto, que é uma das maiores empresas e que possui realmente uma mega de uma infraestrutura na área de implementos agrícolas, e que ele coordenou todo o processo de governança, que hoje está na 3ª geração. Para você ter a ideia, apenas 5% das empresas chegam à 3ª geração. E ele foi o que passou o bastão agora para a 3ª geração. Sim. Então, a bagagem, a experiência que esse cara tem. Você pega, por exemplo, o Mário Carvalho, criador da Sidcorp HO. Ele já é a 3ª ou 4ª empresa que ele cria, que ele gerencia e que tem a governança corporativa debaixo do braço. Então, a transparência, a prestação de contas,
o tratamento igualitário, ele carrega isso debaixo do braço dentro das empresas. Eu tive o prazer de conhecer o Mário aqui em Rio Verde, trabalhando na Sementes Goiás. Exatamente, foi uma das empresas que ele criou. Então, e que virou mega, né? Hoje é uma empresa que pertence a um grupo canadense, né? Exatamente, que vendeu essas empresas. E outra, uma coisa que a gente fala assim, esses grandes grupos só olham para dentro dessas empresas, a primeira coisa que eles olham tem governança dentro dessa empresa? A governança é como que as regras são criadas, como é que é a relação, como é que é a gestão. Tem relatório, tem fechamento contábil, é auditado ou não é, como é que eles controlam, eles têm sistema de gestão dentro da empresa, não tem, como é que é a estrutura hierárquica dentro da empresa. A hora que eles olham para isso e vê uma empresa que tem estrutura e que tem gestão, como se diz assim, a batata, esses caras vêm para cima mesmo com fôlego para o quê? Ou para comprar, ou para fazer parceria, ou para criar o que a gente fala de aliança estratégica, ou as JV, ou são as joint ventures que são criadas. O foco a lupa vira para um lado que dá uma outra dimensão de um horizonte que muitas vezes o próprio empresário não tinha nem ideia de que isso poderia acontecer. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Vamos falar do pessoal que nós já estamos no último bloco aqui, vamos ter que correr um pouquinho agora para dar tempo. Quem é o pessoal que vai estar como palestrante nesse evento? Você pode trazer para a gente aí? Posso, vou falar de maneira um pouco mais rápida e resumida. Nós vamos ter a abertura, aliás, o evento é do dia 13 ao dia 15 de abril, é um evento online gratuito. 13 a 15. De 13 a 15 de abril. Ele vai ocorrer no período da manhã, das 8h30 até as 11 horas, horário de Brasília. Toda a questão de inscrição, demais informações lá no site da alliancegovernança.com.br, com 2 L's, tá? alliancegovernanca.com.br. Então lá tem todas as informações. Quem que nós teremos junto conosco? Primeiro, a abertura, Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura, hoje cuida da Associação Brasileira de Algodão, que é a ABAG. Ele vai falar sobre a importância da família empresária dentro do agronegócio. Ele está na BPA também, não está? Tá. Ele vai trazer Associação Brasileira de Proteína Animal? Ele é um dos ícones hoje do agronegócio, tá? De renome. Então ele vai falar sobre essa importância da família empresária dentro do agronegócio. A Maria Cristine Bianchi, ela vai falar sobre a diferença entre governança familiar e governança corporativa, em que momento empregar essas ferramentas e como empregá-las dentro da família empresária. Nós vamos ter no segundo dia, que é no dia 14, um painel falando sobre as startups como pilar de crescimento do agronegócio. Então nós vamos ter um case do Odílio Balbinotti, que é do Grupo Ato, a antiga Sementes Adriana, que ele tem um produto chamado PlantUp, que ele criou de uma startup criada dentro da empresa. Nós vamos ter o pessoal da Perfect Flight, que é do Grupo JCN, José Corsino Neto, que é um grande grupo do agronegócio, e também o André, que vai falar do produto da Farming Box. Então todas elas foram startups desenvolvidas dentro dessas organizações e que hoje ganharam o mundo. Ganharam o mundo mesmo. Tem empresas que já estão aí com escritórios sendo abertos nos Estados Unidos, na África, então também expandiram mesmo. E nasceram de empresas familiares. No último dia, nós vamos ter o Jorge Nishimura falando sobre o processo de sucessão, contando aí o case da Jacto. Esse aí dispensa apresentações, né? Esse dispensa. E o Mário Carvalho, que vai falar sobre o perfil do líder sucessor. Quem que é, de fato, o sucessor? Quais são as características, quais são
as habilidades técnicas, comportamentais, em que momento esse líder sucessor tem que assumir as rédeas da empresa, como ocorre a passagem do bastão. Então são 3 dias imperdíveis com grandes figuras aí do agronegócio brasileiro, que sem dúvida é para ficar na história essa primeira semana do agro, que tem como objetivo contribuir, abrir os olhos, mostrar um horizonte que existe, que a governança corporativa pode proporcionar para as famílias empresárias do agronegócio, e o quanto que elas podem usufruir dessas ferramentas e aplicá-las dentro do dia a dia dos seus negócios. Aí como é que você consegue, rapaz, reunir um time desse, só de craques, só de especialistas, e ainda fazer o evento gratuito? Rapaz, e se eu falar para você que todo esse pessoal foi gratuito e nenhum deles estão cobrando, aí é aquela questão, Divino, é o relacionamento, é o bom trânsito que nós temos. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter um acesso praticamente aí aos grandes CEOs, aos grandes presidentes de empresas no Brasil, e que hoje a gente consegue ter acesso, consegue ter contato direto com eles. Eu brinco com o pessoal, falo, eu não posso perder meu celular, porque meu celular tem mais validade do que eu, então eu tenho que cuidar dele, porque a agenda é pesada. Brincadeira, hein? Agora me fala uma coisa, porque as pessoas vão fazer a inscrição no próprio site. No próprio site, elas podem fazer, logo que elas abrem a página, de novo, Alliance, ALLIANCE, governança, que é governanca.com.br, logo que elas abrirem ali a página, já tem lá, faça a sua inscrição, tem a programação de todos os dias do evento, já podem se inscrever ali mesmo e já vão começar a receber as informações diárias da evolução sobre cada um dos palestrantes, vão ter uma agenda diária aí de acompanhamento. E quem que é o público-alvo do evento? Famílias do agronegócio. Certo. Esse é o nosso público. Ele é um público seleto, é um público realmente onde merece toda a atenção, merece todo o cuidado, da mesma forma como essa pujança do agro representa para o Brasil, é o que a gente quer trazer para dentro desse evento, com os parceiros principais nossos, como patrocinadores, o pessoal da Perfect Flight, que é do Cris Corso, que é o mentor da Perfect Flight, e também o Mário Carvalho, o grande amigo, grande figura aí também da Sidcorp HO, em parceria também com o pessoal do IBGC, que hoje é uma das maiores instituições de governança do mundo. Tudo que existe hoje de regras em termos de governança para todos os setores no Brasil teve como origem lá dentro do IBGC, que estarão aí conosco dentro do evento. Bacana, Roberto, foi um bate-papo fenomenal, fantástico, cara. Eu fiquei seu fã, fiquei fã do evento. Cara, parabéns mesmo. Só tenho a parabenizar e colocar o programa à disposição, tá? Espero que seja, tenho certeza, vai ser um evento fantástico. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigado pela sua participação e estamos aqui à disposição, viu? Eu que agradeço a todo o público que está nos assistindo, que a Rádio Morada do Sol continue com esse belo trabalho, e esse programa também, Morada no Campo, continue trazendo aí grandes pessoas com grandes temas e que continue contribuindo de forma formidável para o mundo corporativo e principalmente para o agronegócio. Então, para mim foi uma honra e um prazer poder contribuir aí de alguma forma. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.